Sara, você sabia que existe um artigo científico que literalmente mudou a forma como as máquinas enxergam o mundo? Estou falando de uma revolução que aconteceu em 2021 e que hoje está por trás de quase tudo que você vê em inteligência artificial visual. Alex, isso é uma afirmação bem forte. Mas me conta o que torna esse trabalho tão especial assim? Sara, esse paper tem mais de 15 mil citações em apenas 3 anos. Para você ter uma ideia, isso é um marco histórico na ciência da computação. Normalmente, um artigo leva décadas para chegar nesse patamar. E sabe por quê? Porque ele resolveu um dos maiores quebra-cabeças da visão computacional moderna. Quebra-cabeças. Me explica melhor isso, Alex. Como era o mundo da inteligência artificial visual antes desse trabalho revolucionário? Ótima pergunta, Sara. Para entender a revolução, precisamos voltar um pouco no tempo. Desde os anos 2010, a visão computacional era dominada pelas redes neurais convolucionais, as famosas CNNs. Elas funcionavam muito bem, mas tinham uma limitação fundamental: elas processavam as imagens de forma muito local, como se estivessem olhando através de uma lupa pequena. Entendi. Então era como se a máquina tivesse uma visão míope. Exatamente. E aí, em 2020, aconteceu algo revolucionário no processamento de linguagem natural com os Transformers. Eles conseguiam capturar relações de longa distância no texto de uma forma que nunca tinha sido vista antes. Naturalmente, os pesquisadores pensaram: e se aplicássemos isso para imagens? Mas imagino que não foi tão simples assim, né? Deve ter tido alguns obstáculos pelo caminho. Sara, você acertou em cheio. O problema é que imagens e textos são fundamentalmente diferentes. Pense assim: uma frase tem algumas dezenas de palavras, mas uma imagem pode ter milhões de pixels. Se você tentasse aplicar um transformer tradicional numa imagem de alta resolução, o computador simplesmente travaria, a complexidade computacional explodiria de forma quadrática. Nossa, então como os pesquisadores resolveram esse problema? Qual foi a grande sacada? Aqui que está a genialidade, Sara. Eles criaram algo chamado janelas deslizantes hierárquicas. Vou explicar isso de forma bem visual para você entender. Imagine que você está olhando para uma paisagem através de uma janela. Ao invés de tentar processar toda a paisagem de uma vez, você divide ela em pequenas janelas que não se sobrepõem. Ok, estou visualizando isso. Mas como isso resolve o problema da complexidade? Perfeito. Então, dentro de cada janelinha, o mecanismo de atenção funciona normalmente. Ele calcula as famosas query, key e value, que são o coração dos transformers. Mas aqui está o truque: ao invés de cada pixel conversar com todos os outros pixels da imagem inteira, ele só conversa com os pixels da sua janela local. Ah, entendi. É como se você estivesse numa festa gigante, mas ao invés de tentar conversar com todas as 500 pessoas ao mesmo tempo, você foca no seu grupinho de 10 pessoas. Mas, Alex, e se informações importantes estiverem em janelas diferentes? Brilhante analogia, Sara. E você fez exatamente a pergunta certa. É aí que entra a parte mais elegante: as janelas deslizantes. A cada camada da rede, eles deslocam essas janelas pela metade do seu tamanho. Então, pixels que estavam em janelas separadas numa camada, agora ficam na mesma janela na próxima camada. Isso é genial. É como se você mudasse os grupos da festa a cada rodada de conversa, garantindo que todo mundo eventualmente converse com todo mundo, mas de forma organizada. Exato. E tem mais: eles criaram uma arquitetura hierárquica. Começam com janelas pequenas para capturar detalhes finos, depois vão aumentando o tamanho das janelas para capturar padrões maiores. É como ter múltiplos níveis de zoom numa câmera: você consegue ver tantos detalhes quanto o contexto geral. E, tecnicamente, como funciona esse mecanismo de atenção dentro das janelas? Sara, vou te explicar de forma bem detalhada. Para cada pixel numa janela, eles calculam 3 vetores: query, key e value. O query é como uma pergunta que o pixel faz, o key é como uma etiqueta que identifica o que aquele pixel representa, e o value é a informação que ele carrega. O mecanismo de atenção calcula o quanto cada pixel deve prestar atenção nos outros pixels da mesma janela, multiplicando o query por key. E qual foi o impacto prático disso tudo? Os resultados foram realmente impressionantes? Sara, os resultados foram absolutamente revolucionários. No ImageMatch, que é como o vestibular da visão computacional, eles conseguiram 87,30% de acurácia. Mas o mais impressionante foi em tarefas mais complexas. Na detecção de objetos, melhoraram em 2,70 pontos percentuais e na segmentação semântica, 3,20 pontos. Pode parecer pouco, mas na nossa área isso é como quebrar um recorde mundial. E por que essa abordagem foi tão superior às redes convolucionais tradicionais?
A grande diferença, Sarah, é que as CNNs têm um cabo receptivo limitado. Elas só conseguem ver uma região pequena por vez e precisam de muitas camadas para capturar contextos maiores. Já esse novo método consegue capturar relações de longa distância desde as primeiras camadas, mantendo ao mesmo tempo a eficiência computacional. É como ter uma visão telescópica e microscópica ao mesmo tempo. Alex, agora me conta qual foi o impacto duradouro dessa descoberta. Como ela moldou o mundo da IA que vemos hoje? Sarah, esse trabalho literalmente abriu as comportas para uma nova era. Ele provou que os Transformers não eram apenas para texto, mas poderiam ser a arquitetura universal da inteligência artificial. Hoje, quando você usa o DALL-E para gerar imagens, ou quando o ChatGPT consegue ver e descrever fotos, por trás disso estão evoluções diretas dessa descoberta. Então estamos falando de um desses momentos na história da ciência onde tudo mudou de direção? Exatamente. É como quando Einstein propôs a relatividade, ou quando Watson e Crick descobriram a estrutura do DNA. Esse trabalho não apenas resolveu um problema técnico, ele redefiniu como pensamos sobre processamento de informação visual. Hoje, praticamente todos os grandes modelos de IA multimodal usam princípios derivados dessa pesquisa. E quais são as aplicações práticas que vemos hoje em dia? Sarah, está em todo lugar. Desde carros autônomos que precisam entender cenas complexas, até aplicativos de medicina que analisam exames com precisão sobre-humana. Sistemas de segurança, robótica, realidade aumentada, edição automática de vídeos, a lista é infinita. O que antes era domínio exclusivo das CNNs, agora tem uma alternativa mais poderosa e flexível. É impressionante como uma ideia aparentemente simples, dividir uma imagem em janelas e deslocá-las, pode ter um impacto tão profundo. Essa é a beleza da ciência, Sarah. As melhores soluções são frequentemente elegantes na sua simplicidade, mas profundas no seu impacto. Esse trabalho nos ensinou que às vezes a inovação não está em criar algo completamente novo, mas em adaptar inteligentemente algo que já funciona bem em outro domínio. Alex, para finalizar, o que você diria para alguém que está começando a estudar IA agora? Qual a lição mais importante desse trabalho revolucionário? Sarah, eu diria que esse trabalho exemplifica perfeitamente como uma pesquisa em IA funciona. É preciso coragem para questionar o status quo, criatividade para adaptar ideias entre domínios diferentes e rigor científico para provar que sua intuição está certa. Esses pesquisadores não aceitaram que sempre foi assim e mudaram o mundo por causa disso. Que história inspiradora, Alex! É incrível pensar que estamos vivendo em tempo real essas revoluções científicas que vão estar nos livros de história da computação daqui a 50 anos. Exatamente, Sarah. E o mais emocionante é que provavelmente estamos apenas no começo. Se um trabalho pode ter 15 mil citações em 3 anos e revolucionar toda uma área, imagine o que ainda está por vir. O futuro da inteligência artificial está sendo escrito agora, e todos nós somos testemunhas dessa transformação histórica.